Muito bem. E acordar melhor ainda. Eu espero que você tenha, pela graça e poder de Jesus Cristo, sentido coisas muito especiais. Esteja confiante e feliz nas coisas que o Senhor Deus fez, tem feito e fará por nós. Amém. Que a sua esperança esteja centrada pela graça e poder de Jesus em tantas coisas que Ele é e vai continuar sendo pela eternidade toda. Amém. Nossa segurança não está no que sentimos, está no que Jesus é. E porque Ele é, porque Ele ressuscitou, o universo tem um rei. E esse rei chama você e eu de filhos. E nós podemos com confiança chamá-lo de pai. E esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção que nos causa isso, é o que dá segurança na nossa vida. Eu espero em Deus que isso seja realidade em você, tanto quanto em mim. E que foram em todos os nossos antepassados. Lembra da história de ontem? Nossos antepassados. Aqui está a nossa história. Aqui não está não somente a história de Deus, mas é a nossa. Estas pessoas aqui, das quais a palavra de Deus fala, das quais a palavra do Senhor Deus descreve as vidas, algumas fracassadas, uma grande quantidade vitoriosas, são pessoas pela graça e poder de Jesus que são nossos irmãos, nossos antepassados. E eu louvo a Deus por isso. Eu queria pedir algo bem especial para você agora. Já já nós vamos abrir a Bíblia. Vamos falar sobre algumas coisas antes de abrir a Bíblia. Mas precisamos que o Senhor Deus nos dê a sintonia necessária para que possamos compreender. A maior parte do que somos e entendemos, ela é resultado da maneira como vemos as coisas. E nós precisamos muito de Deus para saber ver o jeito certo. Nós dependemos do Senhor, do Deus eterno, para que as nossas emoções e sentimentos, elas possam influenciar do jeito certo as coisas que nos chegam, que chegam até nós. Eu quero convidar você para orar ao Senhor. Eu não vou orar de início, quem vai orar é você. Fale com o Senhor, diga: Senhor, me ajude a compreender os conceitos teus. Quando uma pessoa vem à frente para falar, alguns conceitos são bíblicos e outros são o que a pessoa entendeu daqueles conceitos. Você compreende isso que eu estou dizendo, sim ou não? E eu sempre peço a Deus que nos ajude para que fiquem fixados na nossa mente somente os conceitos que sejam do céu. Você não acha inteligente fazer isso? Eu acho. Então eu quero pedir a você que, ao se ajoelhar, peça: Senhor, me ajude para que os teus conceitos fiquem na minha mente. Combinado? Vamos pedir isso ao Senhor? Fale você com Deus. Vamos nos ajoelhar e vamos falar com Ele. Santo Deus e Pai de amor que estás nos céus, bendito seja o teu nome, Senhor, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, aquele que está no lugar santíssimo do santuário celestial, em nosso favor. Nós te agradecemos porque eu não entendo o que eu vou falar, Senhor, mas eu aceito 100%. Nós estamos nos aproximando, porque o Senhor disse que toda vez que nos aproximássemos de Ti, em nome de Jesus, seríamos aceitos como se fosse o próprio Cristo. Amém. Senhor, obrigado. Coisa linda e poderosa, Senhor, e que nós precisamos tanto. Bendito seja o teu nome. Amém. Em nome dele, queremos apresentar nossa igreja querida, nossos amigos que vieram aqui, Senhor, que o Senhor enviou. Eu creio com todo o meu coração que o Senhor os convidou para que viessem. E o Senhor sabe exatamente o que vai ser dito. Então o Senhor quer que eles ouçam isso. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela bênção de tê-los aqui. Mas nós precisamos muito do Senhor. Tua palavra vai ser aberta, Senhor. Nós vamos ali entender conceitos, saber e outras, aplicar, Senhor Deus, outras coisas que vamos entender nesta manhã. E precisamos que o Senhor purifique as nossas palavras e a nossa mente, para que somente a sua vontade seja feita. Amém. Senhor, eu na verdade não entendo muito a respeito disso. Quem entende é o Senhor. Mas aquilo que o Senhor tem me dito, eu te peço que em nome de Jesus me ajude a lembrar, me ajude a colocar na ordem certa. E eu te imploro pela graça e pelo poder de Jesus, que o Senhor fortaleça as nossas palavras, que o teu Espírito faça chegar aos ouvidos da maneira correta. Amém. Para isso eu te peço que pela graça e poder de Jesus, tu transporta-nos com tua própria voz
para que o inimigo saia desse lugar. Para que qualquer influência maligna, qualquer coisa que não é do teu reino, e não é do nosso também, Senhor, nós somos teus filhos, que saia desse lugar, Senhor. Que nos deixe livres para estudar. Que o Senhor nos ajude a termos os nossos sentimentos santificados nessa noite, separados. É isso que eu queria dizer. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu queria entregar meus irmãos e a mim mesma nas tuas mãos. Amém. Que nós possamos nos esconder atrás da rocha que é maior que nós mesmos. E que pela graça e poder de Jesus, o Senhor continue sendo nosso lindo, poderoso, perfeito e único convidado de honra. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bendito seja o nome de Deus pelas coisas grandiosas que nós temos estudado e a bênção que Deus tem dado para nós como povo de termos a palavra viva. Durante esse final de semana estudamos alguns conceitos. Eu quero relembrar com os irmãos o que falamos. Eu sei que nós temos aqui algumas pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez. Será que você poderia fazer um favor para mim? Quem veio hoje pela manhã, só hoje, por favor, levanta a mão, não veio os outros dias. Olha só, temos algumas pessoas. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz porque você está aqui, tá bom? Muito bom. Obrigada porque você veio. Muito obrigada porque você veio. Bom, eu vou explicar para vocês o que estudamos nos outros dias, bem rapidamente. Na sexta-feira à noite, que foi o nosso primeiro culto, nós estudamos para esta hora você foi chamado. O que é isso? Nós estudamos um texto de Deus, um texto do Senhor Jesus, na linguagem de Paulo, lá em Romanos 13, quando ele diz assim: ei, você aí que conhece o tempo, é hora de despertar do sono. E eu perguntei para você, se você conhece o tempo em que está vivendo, que é o tempo do fim, então quem se atreveria a estar dormindo num tempo tão terrível como esse que estamos vivendo? E então começamos a trabalhar alguns conceitos. Existiram tantas outras eras interessantes na história da Terra, e o Senhor Deus não nos permitiu nascer em nenhuma delas. Deus permitiu, e dentro do plano da redenção do homem, Ele permitiu que você e eu nascêssemos agora. Ele espera alguma coisa de nós dentro desse tempo. E Ele quer realizar alguma coisa por nós dentro desse tempo. Veja só. E então, naquela sexta-feira, nós estudamos que o Senhor Deus trouxe você para esta época terrível, falida, para que pela graça dele Ele pudesse mostrar que Ele nunca faliu. Nunca. Nosso Deus não entrou nessa guerra para ganhar ou perder. Ele já entrou como vencedor. Amém. Porque Deus nunca perdeu. Você entende isso, sim ou não? Sim. E também comentamos que Satanás não tem como ganhar nada. Ele era perdedor desde o início. Quando ele começou a sua história, o Senhor Deus o fez como vencedor. E ele, então, por sua livre e espontânea vontade e engano, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Satanás permitiu que sua mente fosse enganada. E eu preciso que você compreenda bem essa minha frase para entender o que vamos estudar. Por que fazemos o que fazemos? Por que sentimos como sentimos? Tudo isso é resultado da maneira como vemos certas coisas. Satanás viu e pensou algumas coisas que o levou à derrota. Você entendeu isso que eu estou lhe dizendo? Sim ou não? E então, o transformou no que ele é agora, infelizmente. Os conceitos que ele desenvolveu em seu próprio coração, infelizmente o levaram à derrota. E o pior de toda a situação é que ele não tem chance de voltar. Você sabe que nós podemos ir longe demais e não ter chance de voltar? Sim ou não? Isso é muito triste. Aliás, eu acho que uma das coisas mais terríveis que pode acontecer com alguém que participou da vida é chegar a um ponto que não consiga mais voltar. Isso aconteceu com os anjos dele e com ele. Sim ou não? E então, no sábado pela manhã, nós estudamos como vive alguém que é salvo. Você entende que você é salvo? Sim ou não? Sim. Você é salvo. Nenhum de nós mais pode pedir: Senhor, me salve. Nós temos 3 fases da salvação, obviamente, estudamos elas, né? Fomos salvos, estamos sendo e seremos. Mas
nós pode pedir, Senhor, me salve. Você está salvo. O que você precisa agora é trabalhar para que não perca o que já tem. Viver de maneira que você não perca o que já tem. Entender algumas coisas. Como que isso é possível? Então, estudamos ontem à tarde também um outro conceito seríssimo. O selamento desta terra. O selamento do povo de Deus. O que o Senhor Deus está fazendo lá, e já está demorando 2000 anos, que ele disse, eis que cedo venho, e ainda não voltou. Por quê? O que acontece que Jesus ainda não voltou a essa terra? Estudamos esse conceito ontem à tarde. Algumas perguntas ficaram no ar, porque realmente nós precisamos de muito tempo, e eu espero em Deus que você estude isso, porque nós não teremos como passar essas informações, elas são muito extensas, e elas demoram muito tempo, é preciso entender algumas coisas para chegar a outras. O que é a abominação da desolação? Quem deu o grito quando todas estavam dormindo? Você precisa sentar e estudar na sua casa. É muito bom que você estude pela graça e poder de Jesus. E algumas frases ficaram nesse final de semana. Se você tivesse plena certeza de que Jesus voltaria este ano, o que você não faria? Lembra dessa pergunta? Quais são as coisas que então você deixaria de fazer? Comentamos também que este evangelho está a ponto de fazer o íntimo salvo. Porta da graça fechada é coisa muito séria. Comentamos que a essência moral do caráter de Deus é que não sobre nada de nós mesmos. É que Ele viva 100% em nós. É assim que nós conseguiremos, pela graça do Senhor, aquilo que o Senhor Deus planejou para a nossa vida. Comentamos que não pode haver felicidade quando as coisas nas quais acreditamos são diferentes daquelas que fazemos. Nós cremos realmente, acreditamos de verdade, daríamos a vida pelo que cremos? Daríamos a nossa vida, morreríamos pelo que acreditamos? Infelizmente, nós tivemos que citar alguns exemplos difíceis de trabalhar, de antepassados nossos, como a situação de Ló e sua família. Você se lembra disso? Ló teve que esperar que os anjos o puxassem pela mão para sair de Sodoma, porque eles não tinham força moral para sair de lá voluntariamente. E por que não tinham? E o que aconteceu com a esposa de Ló? O que houve com ela? Ela saiu de Sodoma, mas levou Sodoma dentro do coração. Às vezes você pode tirar uma pessoa do local, mas não consegue tirar o local de dentro da pessoa. Por quê? E baseado nesses conceitos que estudamos, vamos entender agora pela manhã alguma coisa de forma muito pessoal. Não se consegue estudar só subjetivamente ou ao arredor de uma história. Ela tem que começar a fazer parte de você. De que maneira? E é preciso compreender uma outra situação. O que pode ser para esta senhora, pode ser que seja diferente para você, da mesma história. Isso você tem que levar em conta. O Senhor Deus tem informações para serem passadas, mas Ele respeita a maneira como você foi criado, como você nasceu e a pessoa que você é. Então, como aplicar isso na sua vida e a maneira como você está vivendo? Como aplicar as coisas que entendemos e as histórias da Bíblia? A razão pela qual estamos aqui, o Senhor Deus nos diz que somos reparadores de brechas. Quais brechas? Você lembra as brechas que nós estudamos esse final de semana? Existe uma série de situações de um mundo falido. Nós não pertencemos a um mundo falido. Nós somos cidadãos de onde? Nosso reino não é aqui, nossa pátria não é aqui, nós pertencemos à igreja do céu, vivemos nesse mundo miserável, mas pela graça e poder de Jesus Cristo estamos aqui para uma função, somos reparadores de brechas. Existem brechas em todas as áreas da vida humana, e nós fomos trazidos para sermos reparadores delas. Por isso somos o quê? A luz do mundo. E então cantamos, Senhor, eu quero brilhar. Quando o quê? Quando o mundo se apagar, ele já não está apagado. Compreende a situação e a seriedade do que temos? Mas nós temos um dos conceitos errados que eu percebo que eu tive durante muito tempo, e ao conversar isso com os irmãos, eu estou colocando o que eu senti. Por isso que eu disse a vocês que eu ia falar com vocês como irmã. Eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. Eu não tenho nenhum cargo que me
possa denominar na igreja como qualquer outra coisa, eu não ser irmã de igreja. Eu me sento no banco igual você para ouvir sermões. Portanto, eu queria conversar com você de igual para igual. E dizer para você que eu sinto coisas também. E percebo e cheguei a alguns conceitos que eu acho que eu tive que repartir com você. Não sou especialista em nenhum assunto. Às vezes a gente vai para a igreja, depois da igreja, olha, o Senhor Deus nos dá 3 chances poderosas, né? Deus nos dá a chance grandiosa de ter família, que é quem nos educa. Deus dá a chance de nós termos escola e família, escola e igreja, que nos educa, depois a universidade, etc. E nós entendemos na sociedade que é isso que nos educa. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Nós temos alguns conceitos meio errados com relação a especialidades. Nós passamos 4 anos numa universidade, depois mais alguns anos estudando mais alguma coisa sobre aquilo e achamos que somos especialistas. Somos nada. Vamos passar o resto da vida estudando, o resto da vida aprendendo. E eu sei que sobre a sua vida, preste atenção ao respeito que eu tenho pela sua vida. Sobre a sua vida você sabe melhor do que qualquer outra pessoa. Às vezes precisa só seus olhos serem abertos. Isso, o poder do Senhor é capaz de fazer para você entender sua própria história. Você entendeu isso que eu falei? Pela graça e poder de Jesus, Jesus vai, quer e pode falar com você. Amém. E eu queria que você acreditasse nisso. A maior parte das coisas que sentimos são resultados de como entendemos as coisas. Às vezes nós não acreditamos em algumas situações. Não entendemos e nem sabemos que elas existem. Então, a partir disso, temos uns conceitos errados. Entendeu? Então, agora preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu acredito que a apostasia não é desacreditar de Deus, mas é não aceitar o pacote todo. O pacote todo do Senhor. Uma parte do que o Senhor Deus diz, a gente acredita. O que é conveniente. Outra parte a gente diz, mas eu penso que é assim. Você tem liberdade de pensar, desde que não vá em conflito com o que o Senhor Deus determinou e estabeleceu. Comentei sobre o efeito boiada, a multidão. A multidão virou as costas para Jesus. Cuidado com a multidão, porque se fôssemos depender da multidão, o cego não teria sido curado. Sim ou não? Sim. Se dependesse da multidão, aquela mulher com fluxo do sangue, como é que era mesmo? Você está lembrado dessa situação? Mateus relata apenas que era uma multidão. Quem eram eles? Mateus diz que era uma multidão. Pessoas comuns como você e eu, com contas a pagar, tarefas a cumprir, individualmente nunca teriam virado as costas para Jesus, mas coletivamente queriam matá-lo. Individualmente somos uma pessoa e coletivamente outra. Por quê? E então trabalhamos que métodos carnais só traz para a igreja pessoas carnais. Existe o método do Senhor. E trabalhamos também o conceito de que se não existe um trabalho de separação do mundo que possa ser visto, não falado, visto na nossa vida, então estamos perdidos. E entender se estamos perdidos dentro do conceito de sermos salvos ou não, faz uma tremenda diferença. Também explicamos de onde viemos. Nós moramos no Pernambuco. Meu esposo não é nordestino, ele é gaúcho, é lá do Rio Grande do Sul. E eu sou baiana. Eu nasci na Bahia. Com 3 meses fui embora para São Paulo. Meus pais moravam em São Paulo. E eu tive o privilégio de nascer na Bahia. E então fomos morar em São Paulo. Eu fui criada em São Paulo e educada no Rio Grande do Sul. E então de lá, quando então saímos do país, vocês se lembram que eu estava aqui há 15 anos atrás, voltamos para trabalhar no Nordeste por opção. Montamos ali a nossa casa, que hoje é a casa de vocês também, e ali desenvolvemos uma escola de missionários, para preparar missionários para esta igreja que eu creio com todo o meu coração. E é um preparo gratuito, onde as pessoas moram conosco durante 1 ano,
E durante este ano elas recebem aulas lá na nossa casa. Meu bem, eu não sei se você está aí com material. E estas aulas que eles recebem são dos próprios pastores de nossa igreja. Nós não trabalhamos sem o apoio de nossa igreja. Eu entendo que ainda no Brasil não é compreendido o conceito do que eu estou fazendo. Nós não temos um ministério paralelo à igreja, temos um ministério de apoio. Você entende a diferença disso? Sim ou não? Eu acredito 100% na minha igreja e resolvi doar minha vida 24 horas por dia para o que eu creio. E a mesma coisa meu esposo. Para isso eu fui à administração da igreja e perguntei: vocês querem que eu faça isso que eu tenho em mente? Eu entendi que eu tenho que fazer uma escola de missionários, para preparar missionários. E ao tentar fazer esse tipo de coisa, a igreja disse: sim, eu quero. E meu apoio vai ser tal. Qual é o apoio que a igreja quis me dar? Aguarda só um pouquinho. Qual foi o apoio que Deus quis me dar em fazer isso? Mandando os pastores da união, da associação e da missão darem aula lá em casa. Eles vão lá em casa, dormem lá em casa e dão aula para os nossos alunos. Quem são os alunos? Gente comum como você e eu. Vão para lá, moram lá. Nós acordamos de manhã, limpamos tudo junto, é como uma casa. Fazemos comida junto, cuidamos da horta e roça e tudo que tiver juntos. Cuidamos dos animais juntos. Lá em casa tem vaca e cavalo, tá bom? Só que as nossas vaquinhas, nós já fizemos um concerto com elas. Elas entram lá em casa e dizem: ninguém vai comer vocês. Ficam sossegadas, vocês vão morrer de velha aqui. E elas não têm medo de nós. Eu quero que vocês saibam que onde nós estamos, elas correm bem para perto. É uma coisa impressionante. Os nossos cavalos e éguas, a gente chama de longe. A gente chama, eles vêm correndo, aquele trote lindo lá de baixo, e vem onde nós estamos. É um negócio impressionante. É impressionante, impressionante. Como os animais percebem o tipo de relacionamento que se tem. E eu entendo que minha casa é de todos que chegam lá. E todos que chegam se tornam meus filhos. Ainda que tenha 60 anos. Combinado? Bom, conheça a nossa escola de profetas. Aí é o símbolo dos 3 anjos, né? Pode passar, meu bem. Nossa escola, estamos na 7ª turma, desenvolvendo a 7ª turma de alunos. Estão eles aí. Ali no meio, aquela pessoa mais baixinha, um dos pastores departamentais da associação, que foi lá dar aula para os nossos alunos esses dias. Avante, uma igreja, temos uma igrejinha na nossa escola. Essa foi a primeira que construímos. E a associação nos mandou 2 blocos do Maranata para construirmos uma segunda igreja, com capacidade para 150 pessoas, porque a nossa só cabe 30. Nós temos 36 membros, mas cabe 30. Então você já imaginou o que é, né? Quem são esses membros que nós temos? São as pessoas ao redor da escola, ao redor da nossa casa, que nós fomos de casa em casa evangelizando, tá bom? Agora, mais de 30 pessoas este ano já receberam a bênção do Senhor, né? Entregaram sua vida ao Senhor lá na nossa escola e foram batizados ali no nosso tanque batismal. Aqui é a sala de aula, onde a igrejinha, onde a gente dá aula também. Avante, nossa estrutura. Aí está a nossa casa, aquela casa de fundo que você vê. Meu bem, por favor, está um pouquinho rápido. Aquela casa de fundo que você está vendo, é ali onde a gente recebe os professores, onde dormem as pessoas que nos visitam e alguns casais sem filhos. Nós temos acomodações para as pessoas que têm filhos e que não têm filhos. Por exemplo, quem vai para a nossa casa e tem filhos, recebe uma casa com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. São casas separadas, com exclusividade para eles. Nós temos acomodações que construímos para receber essas pessoas. Casais sem filhos ficam em quartos como se fossem de hotéis, tá bom? Então tem o banheiro, o espaço é uma coisa meio americanizada, porque são quartos com bastante espaço, né? Como uma kitnet, para que eles possam ter seu espaço para ficarem. E aí o nosso jardim, isso aí é Nordeste, irmãos, não tinha um pedacinho de nada. Não tinha uma graminha. E Deus nos abençoou e concedeu para nós borboletas aos montes agora. Tá bom? Avante, escola de profetas. O que mais? Aí está um pedacinho da beleza do local. Mais um pouquinho. Os pastores que vão e estão conosco nos ajudando. Otávio Barreto, da Associação Pernambucana. Quem mais? Gilberto Ludgero, da Associação Pernambucana Central. Mais um pouquinho. Ali são outros pastores, pastor Manuel Chaves, da União Nordeste, ele é departamental de evangelismo, pastor Jairo, da União Nordeste também. Bom, eles vão e dão aula para nós lá, estão trabalhando, aqui o trabalho que eles iam fazer, o irmão Henrique foi lá, um mestre em agronomia, e nos ajudou muito com nosso trabalho de crescimento do solo.
O Roberval, evangelista da Associação Pernambucana, foi preparar nossos meninos para as 2 semanas, nessas últimas 2 semanas que a igreja passou de comemoração da Páscoa. Nossos alunos foram contratados pela União para acompanhar os pastores nas semanas de oração que eles foram fazer. Foi uma experiência tremenda para os meninos, graças a Deus. Avante, meu bem, pode passar. Visita do pastor Ted Wilson. Meu bem, está muito rapidinho. Volta um pouquinho, por favor. Olha lá, o pastor Ted Wilson esteve conosco na nossa 5ª turma. Na formatura da 5ª turma. Ele não veio só para isso, obviamente, tá bom? Ele veio ao Brasil fazer um monte de coisa. E numa dessas situações, graças a Deus, o Senhor Deus nos deu a chance de que ele estivesse junto conosco. Então, ao interesse da igreja, eu queria que você soubesse disso. Alguns conceitos errados fazem a gente pensar mal da nossa igreja. Abra bem seu ouvido agora. Há um interesse tremendo de nossa igreja em fazer uma conexão com o trabalho de membros, meus irmãos. Eu aprendi isso a vida inteira. Eu estranho quando alguém pergunta, por que você está fazendo isso? É porque eu aprendi isso a vida inteira, dizendo que nós tínhamos que entregar a nossa vida para fazer um trabalho para o Senhor. Eu ouvi isso desde que eu era criancinha e me perguntava como. E o pastor Ted Wilson nos mandou uma carta há um tempo atrás, ele é muito querido, muito bondoso, e então esteve conosco nessa ocasião. Avante. Peraí, amor, passou outra. Volte atrás ainda mais uma aqui. Aqui na formatura, ali estão os alunos junto com ele, ó, no dia em que aconteceu a formatura. Esses alunos eram os da 5ª turma que estavam. Avante mais um pouquinho, mais um pouco, mais um pouquinho. Bom, nossas plantações agora. Pela graça e poder de Jesus, somos muito abençoados com a alimentação nossa. É completamente orgânico, 100%. Nós não colocamos nenhum tipo de adubo, veneno, agrotóxico, seja o que for. Então, nossa alimentação era todinha colhida da terra. Então, pela manhã, a gente fala para um deles: quer ir lá buscar a comida de hoje? Então, eles vão e colhem material e trazem para a cozinha. E todos nós juntos cozinhamos. Todos nós juntos limpamos. Aquilo lá parece uma clínica. É muito limpo. E muito bonito. Pela graça e poder de Jesus. Avante. São os próprios alunos que nos ajudam a fazer. Esse rapaz é um engenheiro mecatrônico e ele está lá estudando, já está conosco há 8 meses e ele vai se formar e disse que quer entregar a sua vida para Jesus 100%. Ele e a noiva é enfermeira com especialidade em ginecologia e obstetrícia e a noiva dele, vão se casar lá na escola. Aliás, nossos alunos se conhecem lá e se casam lá. É um negócio fabuloso, viu? É muito bonito, é muito incrível. Gente, eu nunca tinha passado uma experiência dessa. Os alunos chegam para mim e dizem: mãe, eles me chamam de mãe. Eu me tornei uma mulher de muitos filhos. Olha, eu estou gostando de dela. O que a senhora acha? Eu olho assim e fico pensando, que coisa interessante, né? Como é a conexão de um coração com o outro? Há misteriosos laços que unem coração a coração, de modo que o coração de um responde ao coração do outro. Isso foi Deus que falou para a senhora White. Há misteriosos laços que unem coração a coração, de modo que o coração de um responde ao coração do outro. E pela graça e poder de Jesus, Jesus tem abençoado. Avante, meu bem. Ali estão as nossas alfaces, são alfaces muito grandes. Às vezes nós ficamos pensando, que Deus tão bom, que tem nos dado alimentação de tanta qualidade. Ali está mais um pouquinho do alimento, nossos alunos. Esse rapazinho da esquerda, um dia ouviu alguém cantando numa das nossas conferências. Uma das nossas alunas estavam fazendo conferência numa cidadezinha qualquer. E ele passou na frente, ouviu o hino e entrou. E não saiu mais. E hoje está lá se tornando missionário pela graça de Jesus. Amém. Ele tem uns 7, 8 meses de adventista, completamente, o coração totalmente entregue a Jesus, um negócio muito bonito. E pela graça de Deus estamos ali ajudando para que permaneça, né? Mais um pouquinho. Vocês estão vendo o que é isso aí? Olha ali. Quantidade de alimento, um pouquinho mais também. Dá uma olhada. Maçã do Nordeste. Olha lá. Dá uma olhada ali. O resultado do que o Senhor Deus nos ensinou. Olha o tamanho. O que é aquilo que está na mão do meu marido? Eu não sei quem é mais bonito ali, ó. Dá uma olhada que coisa linda. Olha, aquilo é uma graviola, irmãos. Olha ali. Quando você for lá, tem suco para todo mundo, sim ou não? Tem, irmãos. Sabe o que nascia lá? Nada. Nada. Isso é o resultado, sabe do que? Abre seu ouvido aqui. Do que Deus deu para a sua igreja. Amém. Você ouviu isso?
Deus deu isso para a sua igreja, a igreja que você pertence, que você frequenta, na qual você vive. Deus ensinou para a senhora White esse método aí que usamos. Aí está o resultado. Quando Deus disse para a senhora White assim, ó, não existe solo ruim, existe solo não bem cuidado. Eu vou te ensinar a colocar o que esse solo precisa. E então veio o Senhor da América, o Mr. Lin. Mr. Lin viveu conosco 3 meses, depois teve uma outra época que veio novamente ficar mais um tempo. E ele então nos ensinou. Ele estudou com o neto da senhora White, um senhor de 80 anos, que tem um vigor e uma saúde de ferro. E ele então nos ensinou a fazer esse método que usamos agora. Então nossos alimentos, eles são dessa forma. Pode colocar mais um, por favor? Ali são figos. Tá vendo? Temos ali figos também, que dá um alimento muito gostoso. E o sabor é um negócio que eu não consigo explicar para vocês. Tá bom? Nós não conseguimos explicar a qualidade disso. Foi feito um teste da quantidade de nutrientes, é um negócio fenomenal, como eu comentei ontem com vocês. Um milho comum tem de 6 a 8 nutrientes, esse que a gente compra no mercado, né? Nutrientes essenciais, de 6 a 8. O nosso tem 48 nutrientes. Então é um negócio espetacular, por isso que eu tenho 70 anos, parece 49. Sim ou não? Brincadeira, 49, tá bom? Vai dizer por aí, outro dia o pessoal disse, gente, ela tem 70 e não tem nada, tá bom? Avante, mais um pouquinho. Nossas belezas, dá uma olhadinha, gente, a quantidade de flores que Deus tem dado. Passarinhos de todo tipo começaram a rodear o local. As pessoas que vão até lá, elas ficam impressionadas, porque a cerca do lado, a Novo Tempo esteve lá, dormiu lá em casa para fazer uma cobertura. Eles quiseram viver conosco um dia. Falei, vamos ver como é que é. Então eles foram, ficaram lá conosco, dormiram lá, acordaram com o sino batendo, aquela coisa toda, participaram das atividades, né? E ela fez, a repórter que foi lá, ela filmou a nossa cerca e a cerca do vizinho. O que tinha no lado, vocês podem buscar isso na internet, tem uns 4, 5 vídeos da Novo Tempo sobre o tempo que eles foram lá. Isso foram outras vezes também, né? Fazer uma cobertura do nosso trabalho. E eles filmaram a nossa cerca verdinha, a cerca dos vizinhos, seco, sem absolutamente um pedacinho de nada verde. Aí o pessoal pergunta, por que isso? Eu vou dizer uma coisa a vocês. Estamos completamente sem água, num lugar de uma fome miserável e tremenda. Fizemos uma vigília, chamamos os vizinhos, o pessoal mesmo não adventista, falou, vamos clamar a Deus para vir chuva. E pedimos ao Senhor. Naquela madrugada oramos, e você fica espantado que os vizinhos voltaram e disseram, gente, choveu, e caiu uma chuva. Só que o que tinha acontecido é que choveu só ali ao redor, entre nós e aquele povo, irmãos. A chuva veio e parecia uma nuvem só naquele lugar, chovendo em cima de nós. Você pode imaginar isso? Amém. Os vizinhos ficaram pasmos e disseram, gente, o que é isso? Eu falei, é o Deus para quem você orou. Ele existe mesmo. Os vizinhos ficaram impressionados, uma delas continuou vindo, graças a Deus, vamos batizar esses dias. Mas, irmãos queridos, como Deus tem sido misericordioso. Tem feito chover, é uma diferença que os vizinhos têm observado, que este povo aí, eles nos conhecem como os crentes da escola, né? Eles falam, então são os crentes, todo mundo sabe. Chega na cidadezinha, eu preciso ir lá na escola de profetas. Eu sei onde é que é, pode entrar aqui, vai embora. E são 6 quilômetros para dentro, né, da mata. Avante, um pouquinho mais. Ali está um pouquinho do que nós temos, de todas as cores, né? Formatura da 5ª turma, mais um pouquinho, 6ª turma, perdão. Os evangelismos, né? Mais de 1000 pessoas foram alcançadas, amém, graças a Deus. Tá? Nós fizemos isso no início desse ano para mandar um relatório para a associação e para a União. E mandamos também para a divisão. Sempre temos mandado para que o pessoal saiba, ninguém pede não, viu? Mas eu estou mandando porque eu entendo, como eu falei para vocês, que nossa igreja é autoridade. E eu acredito em nossa igreja. Então eu mando para eles sempre o que estamos fazendo. Avante, aí são os batismos, o povo que vem, nossa família. Esse rapaz lindo, maravilhoso, cheiroso e único do meio é o meu filho. Tá bom? Esse rapazinho tem 23 anos. Ele é uma bênção poderosa. A moça do lado é minha filha que ele me trouxe, a Kelly, de quem eu falei para vocês ontem. E essa moça maravilhosa que meu filho está abraçando é minha mamãe. Aqui a minha mãe, viu, gente? Ela chama-se Dona Odete. Está beirando os 80 anos, uma mulher com uma fibra tremenda. Como eu falei para vocês, minha mãe é de origem africana. E eu vou contar para vocês agora de manhã um pouco do que minha mãe legou, deu de herança para nós. Para você entender o que você pode fazer na sua casa. Um pouquinho mais, por favor. A nora, o filho e a mamãe. Um pouquinho mais. Casamentos na escola, os alunos, coisa mais linda, irmãos.
Muito lindo. Acontece lá mesmo, a gente enfeita tudo, fica um negócio fabuloso, um casamento no campo, tá? Mais um pouquinho. Neemias e Auriane foram alunos da 5ª turma e se casaram. Olha os dois lá no fundo, está meio escuro, mas eles estão felizes da vida, viu? Pela bênção e poder de Jesus. Nosso ministério, temos vários DVDs, né? Dos quais trabalhamos. Esses DVDs foram feitos em diferentes etapas de nossa vida. Desde que você comece a pedir a Deus, Deus vai fazer milagres. E são esses DVDs que sustentam o nosso trabalho. Nós vendemos isso daqui e através da venda disso nós sustentamos esse ministério. Compreendeu? Eu não cobro pelo trabalho que eu faço. Não posso cobrar e nem cobro. Mas esses DVDs aqui que existem, eles são as pregações que fazemos. Aquilo que vocês viram fazendo esse final de semana. São 101 temas diferentes. Tá bom? 101 pregações. Estão divididos em 26 DVDs que vocês viram ali. Outros do livro de Apocalipse, 22 do livro de Apocalipse, 35 do livro de Daniel, porque foi bastante dividido, os materiais sobre cozinhando com Maísa, que é alimentação natural, e os de aconselhamento familiar, que também tem lá no fundo que o Leandro mostra, tá? Em nossa escola temos uma comidinha melhor do que a outra. Dá uma olhadinha, ali são as nossas comidinhas, os alunos recebem, todos os dias é uma festa. Eu gosto de servir a mesa da melhor maneira que eu puder. Por quê? Meus irmãos, as pessoas que moram conosco, que se entregam ao trabalho de Deus, eu tento dar a elas o melhor que eu conseguir. Sabe por quê? Abra bem seu ouvido. No meu conceito, a pessoa que se entrega ao trabalho de Deus está fazendo o negócio mais difícil da terra, mas o mais glorioso. Amém. E eu respeito tremendamente quem se entrega a esse trabalho. Um conceito que eu percebi durante esses 30 e poucos anos que eu trabalho como voluntária para a nossa igreja, eu percebi uma coisa, que nós não entendemos ainda o trabalho de missionários. Nós achamos que é um trabalho para quem não tem outra opção, e não é assim. Irmãos queridos, a Igreja Mórmon tem outro conceito sobre missão. A Igreja Batista tem outro conceito sobre missão. E nosso conceito deve mudar. Nós deveríamos respeitar o maior trabalho da terra. É essa a minha opinião. Então, lá em casa, eu sirvo uma mesa todos os dias o melhor que eu puder. E faço ser muito feliz a vida do que eles podem nesse ano. Para que, pela graça e poder de Jesus, saiam dali sabendo como devem tratar outros. De que maneira que devem tratar as outras pessoas com quem eles encontrarem, que estão envolvidas nisso também. Eu entendo que o missionário, que a pessoa que trabalha na obra, irmãos, ouçam bem isso aqui. Eu entendo que eles enfrentam Satanás todo dia, cara a cara. E é um negócio terrível. Quem se atreve a fazer esse trabalho passa por situações muito apertadas, de opressão tremenda. Mas também entendo que a mão do Senhor está sobre essas pessoas. Amém. Há um livramento fantástico e milagres muito grandes acontecem. E eu sou uma prova disso, eu senti na minha vida e sinto todo o tempo. Milagres tremendos. Avante, mas tudo isso aí é colhido lá em casa. Tudo que na nossa mesa aí, graças a Deus. Nós só estamos comprando algumas coisas no mercado porque ainda não sabemos plantar. Nós não sabíamos plantar um feijãozinho, a não ser dentro de um copinho com algodão. Eu quero que vocês saibam disso. No entanto, aprendemos. Estamos há 4 anos lutando com a terra. Algumas coisas não sabemos ainda, mas Deus tem nos ajudado, tá bom? Eu não sei plantar arroz. Meu esposo e eu estamos lutando para aprender a plantar alguns cereais que nós não sabemos como fazer. Já até plantamos e não deu. E também temos um banco de sementes. Nós estamos guardando as sementes. Compreende o que eu estou dizendo a você? Para termos uma boa quantidade. Quando você precisar fugir daqui e quiser ir para lá. As sementes que a gente planta. Tá bom? Aí está um pouco da nossa comida. Bom, aí eu convido para você. Venha comer conosco. Tá bom? Venha estar lá conosco e não vai ser só a nossa alimentação, nossa equipe. Algumas pessoas se uniram a nós. Elice e Pete são irmãos do coração. São gente de lá da América. O Pete é americano, a Elice, ela é brasileira, mora lá há 50 anos nos Estados Unidos, mas é gente de um coração e de vida e entrega ao reino de Deus ímpar. Eles são relações públicas do nosso ministério para fora do país. Estamos em 17 países diferentes, porque eles colocaram. O Senhor Deus os indicaram a maneira que nós fomos. Por exemplo, nós vamos pregar na Suíça, em Londres e em Itália. E fomos à África algumas vezes. Mas por que é que estamos fazendo esse trabalho fora? Porque alguém abriu espaço. As uniões de fora, as divisões responsáveis por esses locais, nós nunca vamos a um local que o pastor não queira. Você entendeu isso? Sim ou não?
E nós respeitamos 100% isso. Então nós só vamos aonde alguém nos chamou de forma concreta. Tá bem? E eles são responsáveis. Ali na minha esquerda tem uma família, João Mistério, o filhinho, ali ó, na esquerda de vocês, desculpe. Olha lá, na esquerda de vocês estaria aquele casal, ele é o preceptor, ela é a secretária da escola, e o filho é nosso filho também. Ali aquela moça com a menininha, Joselita e a filha, estão conosco há 4 anos, fizeram parte da primeira turma, é a preceptora das moças, tá bom? Eu chamo ela de irmã mais velha, né? Ela que está primeiro. E à direita está a Socorro, que ela é uma missionária itinerante. Por quê? Nossos alunos vão para o campo, evangelizar uma cidade sem presença adventista, que é nosso objetivo. Só que quando chegam lá, eu preciso que alguém vá até lá ajudar a dar ânimo para esse pessoal depois de 1 ano que estão no local. E Socorro faz isso. Então ela viaja em várias cidades, trabalhando e vendo o resultado, como é que funcionou e se precisa fazer alguma coisa. Compreendeu? E nós temos apoio 100% da obra do Senhor. Quem paga os missionários, depois que eles são formados, não sou eu. É a União e a Associação. Combinado? Então eu só preparo os missionários. Eu não pago eles depois. E temos também um empresário muito rico daqui do Brasil, que foi em nossa casa um certo dia. Pastor Benedito e Leninha. Só para vocês verem como é que Deus trabalha e faz uns negócios lindos no coração das pessoas que se entregam ao trabalho de Deus. Eu estava preocupada porque alguns alunos nossos não tinham salário. E eu clamei ao Senhor e pedi, Senhor, me ajude, que apareça alguém para pagar esses missionários. Eu não sei quem tem o dinheiro, o Senhor que sabe. Então me ajude. Naquela semana que eu orei isso, irmão Gilmar, naquela semana, eu recebi um telefonema da secretária desse homem muito rico. Ela disse, Maísa, o irmão tal quer ir na sua casa conversar com você quinta-feira. Eu sabia que ele não estava lá querendo ir fazer uma visita ou ver meus olhos azuis, né? Ele estava querendo ir lá certamente por causa da oração que eu fiz. Eu tinha certeza. Quando ele foi entrando em casa, direto como ele era, ele entrou, Maísa, como vai? Muito bonito esse local. O que você precisa para os seus missionários? Na hora, eu falei, salário, eu dei. Tudo rapidinho assim. Aí eu falei, ele me dá a lista de quantos é e eu vou pagar. E eu passei a lista para ele dos alunos e já com as contas. Sabe por que eu já dei com as contas? Porque dinheiro algum passa pela minha mão. Eu quero que vocês saibam disso. Se um dia os senhores, alguém de vocês for para o campo, vocês vão lá trabalhar e aprender na nossa casa, mas quando você for para o campo, você e Deus. Compreendeu? Então você vai receber pela associação direto na sua conta. Eu louvo a Deus porque nem um centavo passa pela minha mão. Combinado? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Tá? E o nosso Deus é tão bom. Tá? Dedicação e entrega por completo ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, 24 horas por dia. Estas pessoas moram conosco, a não ser ilícito. Tá bom? Bendito seja Deus. Se você sentir no seu coração e Deus lhe fizer o chamado, você sabe que você é bem-vindo em nossa casa. Combinado? Tenha filhos, não tenha, seja jovem ou de mais idade, não tem importância. O Senhor Deus tem um trabalho para todas as pessoas. Você só tem que estar disposto a fazer o trabalho do Senhor. Tá bom? Eu queria que você visse um negócio bonito agora. Meu bem, coloque aquela situação de Adão, por favor. Ao perceber o que você vai perceber agora, para que você compreenda que beleza que Deus tem agido, quem é o Deus que você conhece? Olha o que eu vou falar agora. Abra bem seu ouvido. Algumas coisas que compreendemos, olhe para cá, deixa aquilo lá. Meu bem, só fecha só um pouquinho, senão o pessoal fica olhando para lá. Olhe para cá. Irmãos, eu entendo que algumas coisas da Bíblia, elas são claras. Outras você vai precisar estudar um pouquinho mais para entender. Quantos concordam comigo? Levanta a mão. E eu vou fazer um outro questionamento. Olhe para cá. Irmãos, será que é a responsabilidade de entender a Bíblia e nos fazer compreender algumas coisas está nas mãos diretamente da direção e dos pastores, ou nós como membros devemos estudar em casa também? Responda. O Senhor Deus dá para você a condição de estudar? Sim ou não? Sim. Ok. Então você precisa guardar essa informação, porque alguns de nós culpamos a nossa direção porque não sabemos de certas coisas. Eu não concordo com isso. Eu sei que alguns têm sua obrigação, mas eu entendo a minha. Eu estou um pouco mais preocupada com a minha obrigação. Qual é a minha obrigação? Minha obrigação é fazer com que minha família, e lá em casa, e eu mesma,
estejamos alimentados. Você entendeu? Sim ou não? Então eu queria que, nesta manhã pelo menos, nós pudéssemos dar uma ajustada nesse conceito, para você não azedar a sua mente ao pensar assim, eu não sei tal coisa e culpado é fulano. Não diga isso. Vamos ser honestos com a gente. Nós não estudamos. Sim ou não? Sim. A gente prefere gastar tempo com outras coisas. Às vezes passamos, eu comento com os alunos, você fez uma faculdade de medicina, filho? Quantas horas você teve que estudar? Muitas. Você passou noites inteiras acordados para estudar. Você passou muito tempo. Quantas vezes você fez isso com a Bíblia? Ou em cima de um assunto até entender? Quantas vezes? E quantas vezes eu tive que ir atrás de pessoas que sabiam mais do que eu e incomodei. Tem pessoas nesse mundo, alguns pastores, que eu vou atrás e procuro e vou e busco e corro atrás. Você sabia? Porque eu pergunto, por favor, eu não estou entendendo isso aqui, eu entendi tal coisa. Você pode me ajudar a ser assim? Mas primeiro eu estudei. Você entende? Pastor Rodrigo Silva é um. Eu atormento ele horas e horas. Tal coisa. O que você acha, pastor? Eu entendi isso daqui. No original está escrito assim, mas você sabe mais. Me diga aí. Esse daqui no original é assim mesmo? E corro atrás de conceitos de pessoas sérias. E vou e estudo. Você tem que estudar. Combinado? Sim ou não? Sim. Parta do seguinte princípio. É uma delícia fazer isso. Dá uma olhada nisso aqui agora. Pode pôr, meu bem. Dá uma olhada nisso aqui para encher seu coração. Só para você ver o seu Deus e entender por que é que precisamos trabalhar. Quem são aqueles, na sua esquerda, aquela lista de homens? Adão, Sete, Enos, Cainã, Manuel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Quem são eles? Os 10 primeiros patriarcas. Adão foi pai de Sete. O neto dele, filho de Sete, era Enos. Ali é o nome dos primeiros filhos desse povo. São os 10 primeiros. Está vendo? Sim ou não? Agora, para você ver o tamanho do teu Deus. Dá uma olhada, que Deus lindo. Entre a idade, o dia que Adão nasceu e a idade de Noé, Adão teve 930 anos. Noé, 950 anos. Tá bom? Se passou entre Adão e Noé 1656 anos. Compreendeu isso? É muito tempo. Algumas dessas pessoas nunca tinham se conhecido. Entendeu isso? Mas dê uma olhada que bonito agora. O nome Adão, olha lá o significado do lado. Significa o homem. O nome Sete significa posto em lugar de. Lembra que Deus deu Sete no lugar de Abel, que Caim matou. E quando nasceu a criancinha, ela disse assim, este menino foi posto no lugar. Entenderam? Não, tá bom. O nome Enos significa o quê? Éden caiu. Que nome estranho. Você poria um nome assim no seu filho? Vem cá, Éden caiu. Gostou? Vocês que vão casar aí, bota esse nome aí. Éden caiu. Que tal? Mas a mãe colocou esse nome. Por quê? E o pai? Fala. Cainã significa lamentou-se. Não sei por que ela colocou isso. Já você vai entender por quê. Maalalel, o bendito Deus. Tudo que termina, olha, aconteceu alguma coisa com o meu microfone. Fez um barulhinho, ou então diminuíram aí. Senão eu vou ficar rouca se diminuir. Por favor, diminui não. Me ajuda. Ok, obrigada. Olha lá, Maalalel. Tudo que termina em El tem o nome de Deus no meio, né? O que significa Maalalel? O bendito Deus. Jared significa descerá. Enoque ensinará obediência, disciplina. Matusalém, sua morte trará. Aliás, isso aqui é um negócio poderoso. Por que o nome Matusalém significa sua morte trará? Queridos, Matusalém morreu uma semana antes do dilúvio. Quando as pessoas falavam o nome desse homem que viveu 969 anos, estavam dizendo, sua morte trará o quê? Queridos, é um negócio incrível para você estudar. O que mais? Lameque significa poder. E o nome Noé significa consolo, paz, descanso e bem-estar. O que isso tem a ver com o que vamos falar nesta manhã? Por favor, eu queria que você lesse agora, de cima para baixo, da sua direita lá. Leia ali de cima para baixo. O homem posto em lugar do Éden caiu, lamentou-se. O bendito Deus descerá, ensinará obediência e disciplina. Sua morte trará poder, consolo, paz, descanso e bem-estar. Amém. Amém. Queridos, qualquer criança que estivesse dizendo o nome dos seus antepassados, estavam contando o plano da redenção. Sim ou não? Agora, quem inspirou esses pais a dizerem e a colocarem esses nomes nos filhos? Deus.
Você está vendo quem é o seu Deus? Esse Deus que você acabou de responder é o teu Pai. É o que lidera essa igreja. Você compreendeu o que eu estou te dizendo? É aquele que vai cuidar da sua casa, do seu filhinho. É para este Deus que cuida de detalhes que você orou hoje de manhã para esses filhos. E ele cuida de detalhes assim, ele vai cuidar de você. Entende o que eu estou lhe dizendo? Você tem que começar a acreditar. Eu atendi pessoas ontem e hoje. Então presta atenção, alguns de nós entendemos o conceito, mas não entendemos e nem cremos que Deus é capaz de nos ajudar e fortalecer nossa vida. Esse Deus que cuida de detalhes, irmãos, é capaz sim, o maior interesse dele é cuidar de você. A única ocupação do universo é você e eu. Você entendeu que lindo? Portanto, eu vou fazer um desafio para você. Vocês disseram assim para mim: Maísa, o que vamos estudar quando acordarmos de madrugada? Posso dar uma sugestão? Que tal se você tentasse estudar o nome das 12 tribos de Israel? Tem uma história contada nos 12 nomes. Que tal se você estudasse o significado do nome dos 12 apóstolos? Tem uma outra história contada no nome dos 12 meninos. E é uma história para cada tempo. Você sabia? E lá no Apocalipse aparece o nome dos filhos de Jacó, faltando alguns e acrescentando outros, que conta a história final. Você sabia? E você, se sentasse em casa, fosse estudar isso, você ia ficar pasmo. Isso vai crescendo a tua fé, vai fazendo você entender algumas coisas. Bíblia tem essa capacidade, ela é viva. Cada vez que você estuda, aprende um pouco mais. E vai compreendendo um pouco mais. E isso faz uma diferença tremenda. Tá bom? Então, em nome de Jesus, sente-se com a sua família. Agora, filhos que estão aqui, olhem para mim e pensem agora. Queridos filhos, olhem para mim. Eu vou pedir um favor a vocês. Comecem a estudar a Bíblia. Vai para casa, pegue a sua Bíblia e comece a estudar. Você sabe ler? Sim ou não? Comece a estudar. Comece a estudar. Pega e estude, rapazinho. Ensine e incentive seus filhos a estudar. Estuda bem, menino, tá bom? Estuda, pega a Bíblia e vai estudar. O Senhor vai começar a revelar, Deus vai falar com você e vai te ajudar a compreender um monte de coisa. Acredite nisso. Por que eu mostrei isso? Eu nasci num lar muito simples, muito simples. Minha mãe, como eu disse a vocês, era descendente de africanos e meu pai descendente de holandeses. Eles dois, vindo de culturas diferentes, preste atenção nestas frases. Culturas diferentes se uniram para então formar nossa família de 4 filhos: Murilo, Mulinaron, Maísa e Marcos. Mulinaron é nome de gente. Não é nome de repente. Por que esse nome que meu pai deu para o meu segundo irmão? Meu pai era um homem sem letras. Ele aprendeu a ler com a minha mãe. E por que ele tinha esse conceito na mente de algumas coisas? Meu pai aprendeu a ler com a minha mãe. E minha mãe só tinha feito até o 4º ano primário. Um dia ela mandou buscar o currículo escolar dela lá de onde ela tinha vindo. E então o currículo veio com a 8ª série. Eu lembro que ela andou mostrando para mim: Maísa, aqui veio escrito que esse até o 8º ano. Ela estava feliz da vida porque veio escrito aqui. E meu pai aprendeu a ler com ela. Mas meu pai tinha um conceito incrível sobre a vida. Ele dizia para nós: Maísa, meus filhos, um homem é feito através de livros. E minha mãe dizia: uma pessoa é feita através do trabalho. Por que eles tinham esses conceitos? De onde vieram esses conceitos na vida deles? A minha mãe era descendente de escravos. Lembra que eu comentei ontem com vocês? Meus antepassados foram escravos. E por que minha mãe dizia que trabalho era a coisa mais importante? Minha mãe tem 80 anos e trabalha muito. Quando nós saímos no final de semana, ela chega lá na sexta e vai embora na madrugadinha de segunda-feira. Porque ela quer estar quando nós não estamos na nossa casa. E ela administra tudo. É uma senhora de idade que administra tudo. Corre, anda para cá e vai, busca comida e bota fogo no povo. E diz... O pessoal diz: se eu chegar na idade de Dona Odete com metade do ânimo dela, nós vamos estar muito bem. Dona Odete é minha mãe. Por que ela tem esse conceito? Para isso eu queria que você imaginasse de onde vem os conceitos que você tem. Por que é que você pensa como pensa? Por que é que é óbvio que ao pensar nós reproduzimos nossos sentimentos? Sim ou não? Passamos para as pessoas com quem convivemos.
E meu pai tinha outro tipo de visão com relação à vida. Ele, quando aprendeu a ler, ele amava ler. Ele lia muito. Lá na nossa casa, nós não ganhávamos bonecas ou carrinhos, por falta de dinheiro. Mas meu pai trazia escondido um livro. E ele tinha passado para nós o conceito de que ler era a melhor coisa do mundo. E então, ele dizia, de vocês o que for mais bonzinho, vai ganhar esse livro, depois empresta para os outros irmãos. E nós devorávamos os livros, estudávamos muito. E eu me lembro que meu pai, com a ideia que ele tinha, eu era a única menina, nos criou com uma diferença evidente entre meninos e meninas. Meu pai tinha um conceito claro sobre essas coisas que ele não aprendeu em escola nenhuma. E que a família dele, eles eram refugiados de guerra ao vir para o Brasil, não tiveram muita estrutura para explicar. Mas eu acredito que as pessoas não aprendem só, olha bem o que eu vou lhe dizer, dos livros. Elas aprendem da vida. Por favor, repita comigo esta frase. As pessoas aprendem da vida. Vai. As pessoas aprendem da vida. Você acabou de admitir que você aprende do que viveu. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Isso é muito importante. Alguns de nós não temos a chance de fazer uma universidade, seja o que for. E então pensamos que somos limitados por alguma coisa. Posso dizer uma coisa a você? Nós aprendemos mais da vida do que da universidade. Ouviu? E isso é muito importante que você guarde esse conceito. Meu pai havia feito uma casa e nessa casa não tinha luz elétrica por muitos anos. Portanto, nós não tivemos televisão na nossa infância. E ao não ter televisão, meu pai acendia uma vela na nossa casa durante a noite, depois do jantar, e dizia para nós, enquanto esta vela durar, eu vou contar histórias para vocês. E nós nos sentávamos na frente do meu pai no chão, e ele se sentava na única poltrona verde que nós tínhamos, que nós chamávamos de trono do meu pai, e a rainha dele se sentava do lado numa cadeira sem encosto. Ela se sentava ali do lado, e então íamos ouvir as histórias mais fantásticas que eu já vi na minha vida. Meu pai contava histórias como ninguém. Ele tinha a capacidade de falar e ser ouvido. O meu pai falava com uma capacidade tão grande sobre certas histórias que eu senti o cheiro do deserto quando ele estava explicando sobre a vida de José. E então meu pai dizia, e os camelos caminhavam, e os camelos estavam andando, e eu me sentia no trote do camelo. Era um negócio impressionante. E eu vi lá, quando meu pai estava contando, eu via, eu enxergava que quando José viu as tendas de seu pai lá longe, e então ele sentiu saudade, eu via isso. E meu pai era considerado por mim, no meu conceito, o homem mais fantástico da terra, porque meu pai se envolvia conosco de forma muito direta, todos os dias, contando as coisas mais fantásticas do mundo. E nós ficávamos lá, de olho no meu pai e de olho na vela, de olho no meu pai, de olho na vela. A gente não queria que terminasse aquele momento de jeito nenhum. E meu pai era um homem extra-amoroso, ele tinha um temperamento muito alegre. Você ouviu o que eu estou dizendo? Temperamento muito alegre. Minha mãe tinha um temperamento histórico. Meu pai tinha um temperamento alegre. E essa mistura dos dois temperamentos, os filhos aprendem pelos que os pais são. Pelos que os pais mostram. Estes temperamentos formaram os filhos. O que você é com a sua esposa vai gravar com letras de fogo nos seus filhos. E eles vão poder escolher outras coisas. E eu me lembro que meu pai, então, quando a vela terminava, todos iam dormir falando aquele monte de boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite, Maísa. Boa noite, Murilo. Boa noite, Marcos. Boa noite, mamãe. Era um monte de boa noite para todo mundo dormir. Era uma delícia isso. No entanto, havia uma outra situação que eu queria que você comentasse, que você percebesse. Lá em casa, quem levantasse a mão primeiro, escolhia a história. Eu era uma menininha no meio dos outros. Veja que meu pai um pouco reprimiu minha infância, porque era a maneira como ele queria e achava que menina tinha que ser criada, mas ele era justo. E eu lembro que ele dizia, quem que vai escolher a história? E eu, levantava a mãozinha. Eu dizia, a história de José. Aí meu pai, história de José. E contava ela toda de novo, aquela coisa fabulosa, aquela, ai que sonho. Na noite seguinte, quem levantar a mão primeiro escolhe a história. Eu, antes dos meninos. Maisinha, qual é a história? Os meninos, papai, ela escolheu ontem, mas meus filhos, eu disse que quem levantasse a mão ia escolher a história. Ela levantou.
Qual é a história, Maisinha? José. E meus irmãos, mas essa foi de ontem, Maísa. Eu falo, não, mas eu quero José. Não sei o que levantei a mão. Eu quero José. Na terceira noite, aí eles, não. Aí, Maisinha, qual é a história? José. Aí os meus irmãos começaram aquela coisa de meninos. Em casa acontece isso, né? Os meninos viraram para mim e disseram, papai, eu acho que Maísa está apaixonada por José. Eles queriam arrumar um jeito de suprimir meu gosto para eu ficar com vergonha. Era ou não era? E eu falei, é José mesmo, nós vamos ouvir. E meu pai contava a história de José. Mas meu pai ficou com aquilo na cabeça. E então ele chegou para mim e perguntou, Maisinha, vem cá, você está apaixonada, meu filho? Eu falei, eu estou. Ele disse, por quê? José. Mas minha filha, José está morto. Eu falei, eu sei. Então você não está apaixonada por José. Você gosta de alguém igual José. Quem é? E lá em casa, meu pai era transparente. Ele ensinou a gente a ser bem transparente também, entendeu? Ele queria que a gente falasse com ele o que a gente estivesse sentindo, que a gente falava mesmo. Aí eu disse, não, papai, eu não encontrei nenhuma pessoa não para eu gostar. Mas eu queria casar com alguém igual José. Porque para mim José era obediente aos pais, educado, inteligente que só, vencia tudo que era coisa, bonito que só ele, né? Obediente a Deus, leal, fiel. Eu quero casar com José. Meu pai disse assim para mim, Maísa, você quer casar com alguém igual José? Seja igual José. Eu falei, como assim? Deus não vai mandar para a sua vida nenhuma pessoa para você estragar ela. Você quer essas qualidades? Tenha elas. Consegue entender o conceito? E meu pai falava algumas coisas. Eu me lembro que uma vez ele me levou a gente para ir na feira, era um negócio poderoso, e feira, ou era um passeião. Vamos na feira comigo. Só que meu pai não levou sacola. E eu vesti meu vestido de sábado e fui para a feira com meu pai. E ele não levou sacola. Chegou lá, ele, naquela época se vendia arroz dentro de umas talhas bem grandes. Sabe? Nós não comprávamos em mercado, era dentro, pesava ali na feira. E meu pai mostrou para mim, arroz de primeira, segunda, terceira, até um montão. Falou, Maísa, observe esses arroz aqui. Falei, estes arroz aqui, tem uma diferença entre eles. Qual é a diferença? Me explica. E foi embora da feira comigo. E eu queria impressionar meu pai. Preço, a diferença, não sei o quê. Um está quebrado, o outro não, não sei o quê. Comecei a falar com meu pai, porque ele gostava que nós observássemos as coisas. Olha bem uma coisa. Um pai e uma mãe pode desenvolver no filho aquele sentimento de percepção do que está acontecendo ao redor. E se o filho é levado em certas situações, é desenvolvido alguma coisa no coração e na vida que pode transformar o conceito futuro. E isso é extremamente importante. Satanás tem movido o mundo contrariamente a esse tipo de situação, para que nossos filhos sejam podados. Você e eu, de alguma forma, fomos podados de alguma coisa. E eu voltei para casa e fiquei, o que meu pai quer dizer? Ele, Maísa, me chamou lá no poço. Nós tínhamos um poço lá fora, que era o lugar onde meu pai e minha mãe conversavam com a gente quando o assunto era sério. Aí, às vezes, eu falo isso e o pessoal fala, porque se vocês não aceitarem, enfiava dentro do poço logo rapidinho. E a gente sentava na beira do poço e meu pai disse, Maísa, existem mulheres de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, igual o arroz que você viu. Me assustei, o que é isso? E ele, então, naquele dia, introduziu o que eu devia fazer com o meu corpo. E ele falou algumas coisas que nunca deveria permitir que acontecesse com o meu corpo. E minha mãe se sentou do lado e disse assim, ó, Maísa, de hoje em diante você não vai mais tomar banho de banheira aqui fora. Nós tínhamos uma bacia bem grande que enchia de água, e os 4 filhos iam lá fora, tomavam banho, né, jogando água um no outro, numa alegria sem fim, eu no meio, e pulava, e alegre demais. E minha mãe simplesmente disse, de hoje em diante você vai tomar banho lá dentro. E depois que meu pai tinha explicado um montão de coisa, eu fiquei, ai, perdi a brincadeira. Era ótimo tomar banho lá fora, jogando água um no outro, era bom demais, tomava banho lá. Não preciso nem dizer para vocês que a roupa era muito pouca. Era um negócio ótimo. Mas meu pai começou a desenvolver alguns conceitos de gente simples. Minha mãe nos deu para cada filho um presente. Ela não tinha dinheiro, mas ela tinha 4 filhos. E o mês é dividido em 4 semanas. Eu era dona de uma semana. E ela dizia para mim, Maísa, a coisa mais importante que alguém pode receber é tempo. Você é dona de uma parte do tempo. Semana. Na tua semana você pode buscar seu pai na esquina.
E então eu vestia meu vestido de sábado, e a Esther, meu pai, lambia meu cabelo para trás, bem assim, rabo de cavalo, e ficava lá na esquina olhando. Porque de lá da esquina dava para ver aquela jardineira que trazia meu pai. E eu ficava olhando. Quando meu pai descia, ele levava uma pastinha para ir trabalhar, ele era mecânico de máquinas de costura ambulante. Ele ia de casa em casa perguntando, tem máquina aí para consertar? E então meu pai voltava no final do dia, e dentro da pastinha dele tinha ferramentas e marmita. E quando ele chegava lá no ônibus, ele balançava para mim assim, e eu pulava igual uma cabrita, porque ele tinha me visto, e eu queria que ele me visse também. Só que quando meu pai chegava, perto de mim, ali na esquina, ele trazia atrás dele um negócio fenomenal. Ele trazia uma florzinha nativa que ele catava na rua, no caminho em direção a mim. E ele vinha e trazia e falava assim, para você, minha borboleta, dos olhos oceânicos. E aquilo era o máximo para mim. E eu pegava aquela florzinha, levava para casa, segurava na mão do meu pai, aquela florzinha, uma maravilha, eu achava que peguei uma flor, e colocava dentro da minha Bíblia, né? E aquilo secava no mesmo dia, e minha mãe ia vasculhar minha Bíblia e dizia, minha filha, para que tanto mato na sua Bíblia? Eu dizia, não é mato não, são as flores do meu pai, eu dizia. Era um negócio poderoso, e meu pai chegava em casa, tinha um ritual. Ele entrava dentro de casa, soltava a mão do filho que tinha ido buscá-lo, ia lá e beijava minha mãe um montão. Minha mãe era meio seca assim, mas ele beijava ela e dizia, nossa, Benzoca, que eu amo você. E falava, onde com isso? E eu olhava aquilo e dizia, eu quero casar. Eu quero casar. E eu sonhava me casar, porque eu via que tinha alguma coisa muito boa em ser casado. E alguns conceitos eram ótimos dentro do meu coração e da minha mente. Ter pai e mãe na mesma casa faz uma diferença tremenda na vida dos filhos, e o diabo sabe disso. E porque ele entende que ter pai e mãe na mesma casa, agora não preciso dizer para vocês que meus pais não eram perfeitos. Não preciso dizer. Eu só vou contar para vocês a parte boa. Teve muita coisa ruim, obviamente. Todas as pessoas têm parte ruim. Ouça agora esse conceito. Seres humanos decepcionam seres humanos. Ouviu? Não existe nenhum ser humano que é perfeito. E pessoas não mudam pessoas. Você sabia? Não tem como. Houveram coisas na nossa família que eu jamais vou ter coragem de contar para vocês. Não posso. Eu preferi falar das coisas boas, porque eu quero usar essas coisas boas e pedir a vocês que comecem a usar as coisas boas do que vocês tiveram do pai e mãe. Porque por mais ruim que tenha sido algum relacionamento familiar, sempre tem alguma coisa fantástica para ser lembrada e acentuada. Ouviu isso? Lembrada e acentuada. Por que isso? Porque você precisa começar a ver as coisas como elas são. E algumas coisas ruins que aconteceram, presta atenção agora nisso que eu vou lhe falar. Você tem que associar as coisas ruins com o conceito divino de o Senhor não permite que alguma coisa lhe aconteça sem que lhe dê forças para passar por aquilo. Entendeu? Sim ou não? Então quando você me diz assim, mas Maísa, fulana foi estuprada, uma criancinha pequena foi estuprada. Você já viu isso acontecer? Sim ou não? Mas fulano foi estuprado, mas e agora ele tem comprometimentos muito grandes na sua vida adulta? Deve ter mesmo, mas precisa ser ajudado. Agora, se passou por alguma coisa com um grau de intensidade e sofrimento tão grande, é sinal que Deus não é o autor das desgraças. Ele pode transformar as desgraças numa coisa muito boa. Meu trabalho não é tirar a cruz de você, é tornar o seu ombro forte para carregar a cruz. Esse é o trabalho do conselheiro, que é o trabalho que eu faço. É tornar você forte para se envolver na dificuldade que tem. Entendeu? Sim ou não? Sim. Por que você tem que ter um ombro forte? Como que isso é possível para enfrentar o que você teve da sua família, da sua casa, a maneira como você viveu, as dores que passou, as agressões que você sofreu, não só agressões físicas, as agressões da vida, agressões verbais, que todo mundo aqui passou. Sim ou não? Posso dizer uma coisa a você? Todos que estão aqui nesta manhã, todos que estão aqui dentro da igreja, agrediram e machucaram alguém pelo que são. Você machucou seus pais, você machuca sua esposa, você machuca seu esposo, você machuca seus filhos. Sim ou não? Acredite, isso acontece. Ok? Mas algumas coisas que fazemos,
Agora vem o conceito principal do que eu quero lhe dizer. Você não é culpado. Como assim? Primariamente, não. Embora, quando lá no Velho Testamento alguém cometia um pecado por ignorância, precisava também levar, olha aqui, um sacrifício pelo pecado de ignorância. Sim ou não? Mas eu quero tratar com você primariamente por que você não é culpado. Nós somos o resultado do que aprendemos, do que recebemos dos nossos pais e do que aceitamos em nossa vida. Entendeu? Você age como age pelas coisas que recebeu de herança, pela maneira como você é, a maneira como entendeu a vida. Do que eu estou dizendo? Olhe bem, eu recebi algumas coisas da minha mãe e do meu pai. Eu nasci com algumas tendências herdadas. O que são tendências herdadas? Algumas coisas que eu já trouxe de casa. Depois eu adquiri algumas outras coisas durante a vida. E você também. E outras eu não quis aceitar. E outras eu aceitei. É assim com você. Por quê? Abra sua Bíblia comigo em Salmo 128, por favor. Salmo 128, por favor. Eu disse a você que nós iríamos fazer uma introdução antes de abrir a Bíblia, porque eu acredito que nós precisamos ter alguns conceitos, de alguma forma, claros, para poder entender o que Deus quer dizer com isso aqui. Salmo 128. Deixe aberto no Salmo 128 e olhe para mim, por favor, um pouquinho. Eu preciso lhe fazer algumas perguntas agora e comentar brevemente algo com você. Ben, um homem que desde os 19 anos ficou 35 anos preso, desde os 19. 19 mais 35. Compreendeu isso aqui? Aos 19 anos ele foi acusado de estuprar um menino. O teste do DNA provou que ele era inocente 35 anos depois. Ben é um americano. Hoje Ben é um velho. Por que ele foi acusado aos 19 anos de algo que ele não fez e fizeram ele permanecer na cadeia durante 35 anos? E ele então foi solto esses dias atrás. Eu tive que estudar a respeito da vida desse homem e as consequências do que ele passou e então do produto final, né? Aliás, não é final ainda porque ele não morreu. Só é o produto final quando a gente morre. Mas o que já trouxe até essa hora? Ben, na ocasião que ele foi condenado, testemunhas oculares deram depoimento do caso. 2 pessoas disseram que viram ele estuprando o menino. E as 2 testemunhas se posicionaram e foram responsáveis. O retrato falado também mostrava que se parecia muito com ele. Mas ficou provado que não foi Ben que estuprou o menino. Minha questão nessa manhã ao comentar isso é: por que algumas pessoas são capazes de mentir, olhe bem o que eu vou lhe falar, contra alguém, mesmo sabendo que o que elas dizem vai causar um resultado tão miserável? Por quê? Não me responda de agora em diante as perguntas que eu fizer. Eu queria que você respondesse dentro do seu coração. E precisamos então, ao tratar disso agora, vou pedir a você um favor incrível. Você está sentado com a sua família, com a sua namorada, com a sua esposa, etc. De agora em diante, eu não conheço nenhuma pessoa em particular. De agora em diante, eu não posso tratar com você como se eu conhecesse a sua vida. Eu não estou falando para você especialmente. Por outro lado, estou. Mas eu não conheço a sua vida. Quem conhece a sua vida é Deus e você. Certo? Então você vai pegar os conceitos que te servem e os outros não segure. Mas, ao conversar com você, o que eu vou conversar, eu vou pedir o seguinte: não cutuque a pessoa do lado e diga, viu? Sabe por que você não pode fazer isso? Não faça isso. Imagine que você tem uma chavezinha na mão que vai dentro do coração da pessoa. Na hora que você cutuca a pessoa, você está trancando o coração dela, para ela não me ouvir mais. Existem esposos, pai, mãe, filho, que olham para o outro e falam, eu falo legal. E o que acontece? Uma vingançazinha, né? Uma cutucada. Não faz isso não. Combinado? E de agora em diante, não responda, não diga, isso aconteceu comigo. Não se exponha.
É só você e Deus agora. Tá bom? Alguma vez, olha, a pergunta começa agora. Não é para responder. Alguma vez você já mentiu? De forma perjuriosa? O que é isso? Você sabia que não podia falar aquilo, mas continuou. Ó, existem mentiras que você fala e existem mentiras que você firma. Mentiras que se fala, vem cá, quanto custou esse carro? Acho que 3 mil, mas na verdade custou 3.500. Ou custou 2.800, entendeu? É mentira. E existem outros que mentiram porque mentem, mas assegurar uma mentira, ficar o tempo inteiro, mesmo sabendo que aquilo vai prejudicar alguém. Você já fez isso alguma vez? Não responda. Você tem sofrido com esse tipo de situação? Alguma vez você já passou por situações semelhantes? Presta atenção agora. É correto, eu vou citar algumas coisas. Falar ao telefone em lugar público, onde outras pessoas estão querendo prestar atenção ao que se está falando, é correto? No lugar público é correto atender o telefone quando outras pessoas estão tentando ouvir a mensagem? Sim ou não? Não. Claramente não. E por que alguns atendem? Porque esse é um negócio para você. O Senhor Deus quer falar com você de diversas maneiras quando você vem ao culto. Mas certamente Ele não vai falar pelo celular. Desliga o celular. Mas por que algumas pessoas falam no público, se envolvem em outras coisas, quando outros estão falando, e ainda conversam bastante em público? Aonde se aprende que não se faz isso? Aonde? Em casa. Em casa. Furar fila, é correto? Não. Mesmo que a pessoa fale, é um minutinho só, e vai lá na frente, e fala, dá licença aí. E fala, tá certo isso? Não. Aonde se aprende a não furar fila? Em casa. Não pedir licença quando vai passar por um local. Tem duas pessoas conversando e pá, bate neles e sai andando. É correto isso? Não. Aonde se aprende? Com licença, por favor. Obrigada. E onde se aprende isso? Em casa. Houve uma mulher no shopping, eu estava pagando o estacionamento e estava esperando a moça me dar o troco, e ela então se posicionou diretamente atrás de mim com o neto dela. Era uma pessoa de idade. E ela então gritou bem alto no meu ouvido. E eu me assustei e olhei para trás. Quando eu olhei, ela se sentiu ameaçada e sentiu que eu estava reprovando ela. E eu não olhei para ela com cara ruim. Eu olhei com cara de quem se assustou, porque ela gritou muito alto. E aí, ela me olhou bem feio e eu virei para frente rapidinho porque eu percebi que ela se incomodou. E então ela gritou de novo no meu ouvido. Não quero ouvir barulho! Não vem no shopping! E eu olhei para trás assim, ela, não é com você não, viu? Ela falou assim, não é com você não. Por que as pessoas fazem isso? Que atitude é essa? Vou falar um negócio. Tirar a meia fedida na frente dos outros. É correto? Aonde se aprende isso? Em casa. Aonde se aprende a não fazer isso? Falar perto das pessoas, falar demais perto das pessoas, bem perto assim, e ficar falando, é correto? Não. Aonde se aprende a não fazer isso? Aonde que é isso? Em casa. Boca aberta enquanto come, fazendo barulho. Aonde se aprende a não fazer isso? Em casa. Levantar enquanto a pregação está em andamento. Aonde se aprende a não fazer isso? Em casa. Conversar, brincar enquanto o solo, a música está sendo desenvolvida aqui. É correto? Não. Aonde se aprende a não fazer isso? Em casa. Sentar de pernas abertas. É correto? Não. Aonde se aprende que tem que sentar bem fechadinha, direitinho? Aonde se aprende? Em casa. Vem cá. Por que as pessoas não estão fazendo isso então? O que está acontecendo? Aonde está havendo falhas? Está havendo falha em casa? Agora eu quero lhe fazer uma pergunta e quero que você não responda. Alguém da sua casa age com algumas destas coisas que eu mencionei? Não responda, hein? Alguém age assim? Não responda. Se alguém faz alguma coisa nesse sentido, e hoje em dia nós estamos presenciando um descaramento de falta de educação.
As pessoas fazem as coisas e dão risada porque estão fazendo. Arrotam um na frente do outro começa a arrotar também. E é um negócio engraçado, e todo mundo brinca, e é uma bagunça sem fim, e kkk, e ninguém liga, e não sei o quê. Você já percebeu isso, sim ou não? E as pessoas falam palavrão na sua frente sem medo nenhum. E elas xingam, e elas andam mal vestidas. Você percebeu que os mal educados estão vencendo? Sim ou não? Por quê? O que está acontecendo no nosso mundo? E raramente você encontra uma pessoa polida. E esse tipo de situação interna está sendo visto externamente. As pessoas hoje, elas estão quebrando conceitos, estão quebrando tantas coisas na vida, queridos irmãos, que você não precisa ir muito longe para compreender e entender isso. As pessoas estão quebrando algumas situações. Por quê? Elas não têm mais medo e nem compreenderam e nem viveram uma outra realidade. Hoje em dia existe uma geração que estão fazendo coisas que ninguém nunca faria. Sim ou não? E nós aceitamos como sendo os tempos mudaram. Lembra da história de ontem que nós lemos aqui? Os tempos mudaram. Agora pasme o que você vai ouvir. Qual a diferença entre uma criança de 1 ano e 8 meses no braço do pai, que eles abraçadinho aqui com o pai, e o pai conversando com uma outra pessoa e o menino aqui no braço, 1 ano e 8 meses. E então o pai, enquanto conversa, o relógio brilha aqui na mão do pai. E o menininho que está aqui olha para o pai, quer participar de alguma coisa. Então ele enfia a mãozinha dele e agarra o relógio querendo tirar. E o pai, não filhinho, não pode. E continua falando. E o menininho se estrela e faz o quê? Em sequência. Quer pegar de novo? O relógio. E aí ele vem, olha para o pai e tenta outra vez com a mãozinha pegar aqui o relógio do pulso. E o pai está conversando e ele, filho, não pode. Empurra o bracinho aqui, até dá mais uma segurada para ele e continua conversando com a pessoa. E o menino então agora fica nervoso. Primeiro porque ele percebeu que o pai está dando atenção para outra pessoa, ele está querendo atenção e N razões, então ele enfia a mãozinha de novo, agora com mais raiva. Ele quer pegar aquele relógio e o pai, menino, já não falei que não é para pegar? Não pega? E tal, e continua falando, e aí daqui a pouco o pai dá um tapinha na mão dele, já não falei? Não pega, ele tenta colocar o menino no chão, e o menino brigando, e agarra no relógio, e não sei o quê, e o pai não sabe o que fazer na frente da pessoa. Você já viu cenas como essa? Sim ou não? Agora olha para mim, qual a diferença entre um menino de 1 ano e 8 meses fazendo isso, e um rapazinho de 18 anos, que vem para uma outra pessoa com o relógio no pulso, dá uma cacetada nela, arranca o relógio e vai embora? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Educação. Educação. Educação não é somente aquilo que estamos fazendo por fora, é o que aceitamos por dentro. Educação não é somente aquilo que nós expressamos de não arrancar o relógio do outro, mas é aquilo que nós aceitamos dentro de nós e que levam a gente a fazer certas coisas que nunca ninguém vai aceitar, que não são corretas serem aceitadas. Então você precisa ver um negócio. De onde vêm os psicopatas? Nós precisamos dar uma certa visibilidade a algumas situações. De onde vêm as coisas que uma pessoa faz no escondido e que então ela vai fazendo aquilo até que ela ofende a sociedade depois que ela ofendeu a si mesma. Para ofender a sociedade, eu preciso ter ofendido o seu coração antes. Para isso, você vai ter que entender 3 conceitos básicos. E ao estudar isso aqui agora, por favor, você vai ver algumas coisas que aconteceram na sua vida, com seu pai, sua mãe, com você. E nessa manhã você vai precisar admitir algumas coisas e jogar fora outras. Para que, pela graça de Deus, você possa estar em paz. Uma relativa paz precisa acontecer com você nessa manhã. Preste atenção nisso aqui, meu bem. Coloque aí para mim, por favor.